Queridos irmãos, hoje é dia 7 de setembro do ano da graça de 2021 e somos gratos por, nesta manhã, podermos voltar novamente ao texto que, de uma forma realmente desafiante, Deus trouxe através de Hebreus, que então estamos a começar a refletir e a considerar de uma forma mais particular. O texto começa, de facto, com uma declaração absolutamente extraordinária. Deus falou e Deus está a falar. Deus está a falar connosco. Amados, há uma coisa que a vida já nos ensinou e certamente os irmãos compreenderão isso muito bem. É que a mesma coisa dita por duas pessoas diferentes tem um valor, um impacto absolutamente diferente. Infelizmente, na nossa cultura, na nossa realidade, tantas vezes damos crédito a quem fala por razões que realmente não são, de facto, as melhores. Mas se alguém é um académico, se alguém tem um lugar de destaque, é um famoso, então, se essa pessoa diz algo, valorizamos. Se for uma pessoa humilde, sem reconhecimento, sem estatuto, desvalorizamos o que essa pessoa diz. Não é o caso, amados, mas o que acontece aqui é de facto também, de uma forma excelente e perfeita, algo semelhante. O que Deus de facto fez foi, nesta nova fase de comunicação connosco, usar alguém que de facto tem todos os créditos e todo o estatuto para falar. Ele tem autoridade para falar. A autoridade que ele tem foi-lhe conferida pelo Pai, mas também lhe foi conferida pela própria vida, manifestação e entrega. E por isso, quando nós olhamos para o texto e percebemos que Deus, depois de declarar que agora estamos numa nova fase da sua comunicação connosco, e olhamos para os créditos, para as características daquele que Deus usa agora para falar connosco, só pode ter da nossa parte uma resposta positiva, de reconhecimento. E eu creio que tudo aquilo que Deus vai falar connosco ao longo desta carta tem precisamente a ver com isto. Aliás, tudo aquilo que Deus fala à nossa vida, de uma forma geral, tem exatamente a ver com isso. Ou, na realidade, nós conferimos a autoridade e reconhecemos o estatuto que Jesus tem para falar connosco, ou então tudo aquilo que Ele diz para nós, tantas vezes não é considerado, ou tantas vezes nem sequer o ouvimos. Isto é particularmente importante porque esta carta está a ser originalmente enviada a Hebreus e sabemos o que é que, de uma forma generalizada, os hebreus fizeram com Jesus. Mataram-no. Estes são hebreus que reconheceram, mas que estavam numa situação difícil e que, até em algumas circunstâncias, colocados perante o conflito de voltar atrás na sua fé. E por isso, então Deus vem falar e vem dizer: olha, eu estou a falar agora através de Jesus, o meu Filho. E essa é a primeira característica absolutamente importante daquele que fala connosco. É porque ele, Jesus, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ninguém pode ser mais credenciado para nos representar do que o próprio Filho. Mas na cultura judaica, e nós vemos isso ao longo da história do Antigo Testamento, há uma outra característica que dava créditos e estatutos a alguém. Era a questão do ser herdeiro. O processo de heranças no Antigo Testamento é particular, porque a ênfase não está no processo, mas
naquilo que era de facto a herança, que era posse da família e que transitava desta forma para alguém que dava continuidade à família e às posses da família. E neste caso, como bem lembramos também, aparecia a figura do primogênito, tinha um lugar especial nesse processo de heranças, também lhe dava um estatuto especial, nós conhecemos essa realidade. Mas o Pai está aqui a dizer que este que está a falar connosco é filho e é herdeiro, ou seja, é alguém a quem o Pai conferiu um lugar e um estatuto especial, porque ele é herdeiro de todas as coisas. É herdeiro exclusivo de todas as coisas. E finalmente, para considerarmos hoje, diz o versículo 2 ainda que ele é também participante na criação de todas as coisas. Só por estes três elementos, características, por estes três aspectos do currículo, se assim podemos dizer, do Senhor Jesus, aquele que está a falar connosco, eu creio que já temos todas as razões para o escutar. Filho, herdeiro e participante, agente da criação de todas as coisas. O que lhe confere também, como vamos ver mais à frente, um poder, uma autoridade, uma capacidade absolutamente única no que diz respeito à criação. Eu acho que algo que nós nos vamos debater ao longo deste texto e que eu já me debato quando estou a considerar este texto é que nós estamos a olhar para estas palavras e sim, mas eu ouço a Jesus. É óbvio que eu ouço a Jesus. Eu amo a Jesus. Eu leio a palavra. Eu estou mesmo convencido, amados, e é por aí que passa, creio eu, esta exortação de Deus para nós, considerarmos seriamente se o nível e o impacto daquilo que estamos a ler, a ouvir da parte do Senhor Jesus Cristo é coerente com aquilo que nós concordamos que Ele é. Será que a resposta que eu estou a dar às palavras do Senhor Jesus Cristo, o impacto que eu permito que estas suas palavras tenham na minha vida, são coerentes com o facto de eu reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o herdeiro único e exclusivo de todas as coisas de Deus e que Ele próprio foi agente da criação de todas as coisas? Pois, amados, eu creio que ainda estou aquém. Estou aquém. E por isso este desafio é muito mais do que, mas muito mais do que sermos exortados a ler mais a palavra, a escutarmos mais a palavra, a aproveitarmos mais as oportunidades em que Deus fala. Isso tudo, mas ainda mais o impacto que as suas palavras têm que ter e precisam de ter na minha vida, na vida de cada um de nós. Eu creio que conforme vamos reconsiderando no nosso coração cada um destes aspectos, eu espero, e esta é a minha oração, que o Senhor nos vá ajudando a moldar-nos e a disponibilizar-nos para o ouvir. Ouvir de uma forma séria, muito séria, porque quem está a falar connosco é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o herdeiro de Deus, aquele que está e é participante na criação de todas as coisas, do meu próprio ser. Creio que vale a pena pensar nisto, amados. Um dia muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração uns pelos outros. Não deixemos de o fazer. Partilhem. Vamos continuar a viver igreja neste aspecto de proximidade e de intimidade que temos o privilégio de viver e experimentar exatamente por causa deste Jesus que agora fala connosco. Um abraço grande. Até logo. Até amanhã. Até quando o Senhor assim o permitir.